Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! Nós estamos aqui quero convidar aqui o reverendo Evandro Lopes Machado, ele que é pastor titular de Cruz Alta, superintendente distrital do distrito Planalto, né? E ele é filho de Cachoeira do Sul, junto com a pastora Suzana, que hoje pregou, hoje à tarde lá no Apóstolo Paulo. Hoje o pastor Evandro vai vir pregar na casa dele, é uma responsabilidade, né? Mas a gente está muito feliz de estarmos aqui, nós que somos discípulos dele. Eu quero convidar a evangelista Miriam para vir até aqui e fazer uma oração de consagração da palavra, né? Eu estou nesse momento como pastor da igreja local, estou aqui passando a autoridade a partir de agora, desses momentos, né, da palavra sobre a vida do reverendo Evandro, pedindo que a evangelista Miriam traga uma palavra de oração consagrando, invocando o poder de Deus sobre a palavra de Deus. Obrigado, pastor. Amado Pai, agora nesse momento, Senhor, diante do Teu altar, Amém, Jesus. estamos aqui, ó Pai, entregando esse Teu Filho, para que Tu use, para que Tu possa, através dele, Senhor, mandar a mensagem que Tu queres para o nosso coração. Que nós possamos estar de coração aberto, ó Pai, e que possamos sair daqui felizes, alegres e cada vez mais com a nossa fé renovada. Que nós possamos sentir, ó Pai, o Espírito Santo já neste momento pairando neste lugar e fazendo a sua obra através do Teu Filho, da Tua palavra. Em nome de Jesus, consagra-o agora, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É uma alegria, como não sei se vocês podem imaginar, mas poder retornar a esta casa, poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. A gente já saiu daqui, se não me engano, há 13 ou 14 anos já. E quando saímos daqui, estávamos num momento muito bom da nossa caminhada como igreja, né? E nós, nesse tempo, vimos muitas coisas acontecerem aqui e a gente está sempre junto com os irmãos, sempre acompanhando tudo que tem acontecido, e nos alegramos por receber agora o Danielson e a Keila como pastores desta igreja, que um pouco da caminhada deles nós acompanhamos, tivemos o privilégio de poder acompanhá-los, e também a gente tem essa proximidade para poder compartilhar com eles algumas ideias, né, a respeito da igreja, para que eles possam conhecer melhor, né, a caminhada da igreja. Então a gente fica muito feliz, bem à vontade para compartilhar muitas coisas da vida da igreja. E nos alegramos por poder voltar aqui. Encontramos também a Madalena, depois de muitos anos, né, nos encontramos lá em Caxias, antes de vir para o pastorado. Tivemos a oportunidade de sermos membros da mesma igreja e prazer em encontrá-lo de volta aqui. Também o Leandro e o casal lá atrás também. Prazer poder reencontrar os irmãos aqui, vindo para essa igreja. É uma alegria saber que Deus está acrescentando mão de obra. Amém. Eu tenho feito uma oração na nossa igreja que é: Senhor, manda trabalhadores para a Tua seara. E incrível que pareça, irmãos, Deus tem respondido de uma forma maravilhosa. Aleluia. Últimos 2 finais de semana, algumas pessoas disseram: pastor, eu quero fazer direção do culto. Pessoas lá no interior, assim, que a gente não imagina que eles desejam trabalhar na obra de Deus, eles disseram: pastor, eu quero. E outros, quando eu convoquei para fazer a missão, disseram: pastor, eu há muitos anos que não fazia, e talvez o pastor pensou que eu não pudesse fazer. Enfim, Deus começou a usar essas pessoas que estavam no banco, mas que tinham um desejo no seu coração de fazer a obra de Deus.
Amém? E temos feito essa oração e Deus tem acrescentado a cada dia trabalhadores para realizarem a obra do Senhor. E nesse tempo, creio que nos últimos 8, 10 anos, nenhum irmão ainda havia dirigido um culto nas congregações que nós deixamos agora, os irmãos incumbidos de fazerem a direção, de levarem a palavra de Deus. E nós nos alegramos por esse mover de Deus, esse mover do Espírito Santo que Ele está realizando na vida da sua igreja. E esta noite eu creio que Deus vai estar trabalhando na vida dessa igreja. Amém? Deus já está operando e nós precisamos apenas crer nesse mover de Deus. Amém? Precisamos crer que Deus, Ele não desiste da sua igreja, não desiste da sua obra. E quando eu trabalho na obra de Deus, eu creio que a obra não é minha. As igrejas por onde eu tenho passado, às vezes, irmãos, a gente passa algumas madrugadas acordado, pensando o que eu vou fazer para esta igreja, o que eu posso, daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço fazer. Mas só existe uma coisa que nós podemos fazer, é crer no mover de Deus e orar. Amém? A única coisa que nós podemos fazer é crer no mover de Deus e orar. Nós, lá em Palmeiras das Missões, que estivemos lá há 1 ano e meio atrás, e nós tínhamos um momento de oração. E Deus, Ele nos deu algumas experiências maravilhosas em oração. Eu nunca tinha visto o que eu tive a oportunidade de ver. Mas eu não estava ali para pedir sinais, não estava ali para pedir que Deus fizesse qualquer coisa que pudesse me impressionar. Estava ali pedindo apenas o mover de Deus na vida da igreja. E muitas vezes, 2 vezes nós tivemos a oportunidade enquanto nós orávamos. É como a Bíblia diz lá no dia de Pentecostes, que veio línguas repartidas de fogo. Amém? Eu não somente creio, como eu tive a oportunidade de ter a mesma experiência. Amém? A mesma experiência visível que cada um podia ver, onde nós estávamos orando, naquele lugar incendiou enquanto nós orávamos a Deus. Por isso, amados irmãos, eu creio na oração. Amém? Eu creio que Deus, quando nós, igreja, nos colocamos diante do Senhor em oração, crendo, clamando a Deus, como a pastora Suzana pregou hoje à tarde lá na Capela Apóstolo Paulo, quando nós clamamos a Deus, Deus responde a nossa oração, Deus nos dá o sinal. Eu queria, sem delongas, compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Vamos nos colocar de pé, amados irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, ouviu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram:
Lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscite no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Senhor, eu me coloco na Tua presença nesta noite, pedindo a unção do Teu Espírito sobre a palavra, ó Deus, que eu seja apenas o canal, porque a Tua palavra já é viva. Usa-me, Senhor, apenas como canal para transmitir a Tua palavra nesta noite. Eu peço em nome de Jesus. Peço que o Senhor, ó Deus, prepare o nosso coração, aquilo que eu não souber traduzir, que o Teu Espírito Santo possa traduzir o coração dos amados irmãos a Tua palavra conforme a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, amados irmãos e irmãs. Eu queria, antes de continuar esta palavra, pedir à irmã Keila e ao pastor Daniel, que eu tenho feito algumas brincadeiras e essas brincadeiras não foram boas. Eu queria pedir perdão para os irmãos, me perdoem por ter também negligenciado algumas coisas. Que Deus possa nos abençoar, amém? No nome santo de Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui algumas pessoas que andavam à procura de Jesus. Pelo que nós podemos ver, Jesus estava junto com seus discípulos cercado por uma multidão de pessoas, e pessoas gentios como judeus. Como vemos aqui, vinham alguns de Tiberíades, de outros lugares, à procura de Jesus, querendo estar com Jesus. E não somente estar com Jesus, mas eles, quando chegaram a um lugar onde Jesus multiplicou os pães e lhes deu a comer esse pão, eles chegaram ali, fizeram alguns quilômetros, andaram em busca de Jesus por algumas distâncias, um pouco de barco, um pouco a pé, andavam querendo mais uma vez encontrar Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles vieram a Jesus com algumas perguntas que Jesus percebeu logo, que eles não estavam à procura de Jesus simplesmente porque eles viram sinais ou porque eles ouviram a palavra. Mas eles foram atrás de Jesus por causa do pão que Jesus havia multiplicado e Jesus havia dado a eles. Jesus havia inclusive multiplicado esses pães e sobrado daqueles pães e peixes uma boa quantidade. E nós vemos aqui, amados irmãos e irmãs, que Jesus, ele, em todo o seu ministério, em alguns mais especificamente, Jesus procura se revelar. Jesus, ele está dizendo àquele povo, está proclamando àquele povo quem ele era. E nós vemos aqui Jesus dizer para eles dizem: Senhor, Moisés nos deu a comer o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, disse Jesus, não foi Moisés quem vos deu. O pão que Moisés deu para eles era o maná que à noite eles iam dormir, e quando eles acordavam pela manhã, eles encontravam
os lugares onde eles estavam, o arraial coberto com o maná, com o pão, e diz a palavra que eles juntavam aquele pão e comiam, mas eles acreditavam que aquele era o pão do céu. Jesus afirmou para eles: olha, o verdadeiro pão do céu não foi Moisés quem vos deu, mas foi meu Pai quem vos deu o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é esse que dá vida ao mundo. Amém, amados irmãos e irmãs? Por isso, não somente nesse texto, mas em outros Jesus diz, como Jesus disse aqui nesse texto, ele diz: eu sou o pão da vida. Amém? Jesus diz para eles: é Deus, é o Pai quem tem vos dado o pão do céu. Ele diz: eu sou o pão da vida. E nós podemos encontrar esta revelação de Jesus algumas outras vezes aqui no Evangelho de João. Jesus, em João 8:12, se não me engano, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus mais uma vez se manifesta, procura se revelar a eles, dizendo: eu sou a luz desse mundo. E mais adiante, Jesus diz, lá em João 10, a partir do versículo 8 e 9, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. E quando nós encontramos essas expressões também em João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Amém, amados irmãos e irmãs? Ou seja, quando nós olhamos esse texto, vemos Jesus dizendo para eles: olha, vocês vieram aqui em busca de pão, vieram aqui em busca de algo que pode satisfazer, saciar a fome física, mas Jesus está dizendo: eu sou a luz desse mundo. Quando nós pensamos na luz, talvez no tempo presente, a gente aperta o botão, o disjuntor e acendemos a luz. Nesse tempo talvez era mais difícil, usavam a gordura de carneiro, de alguns animais, para fazer a sua lâmpada, para poder usá-la à noite. Mas quando nós podemos falar um pouco mais, vamos pensar na luz do sol. Quando nós temos a ausência da luz do sol, nós sabemos que a vida não existe. Se a gente apagasse o sol, apertasse um disjuntor e apagasse a luz do sol, 2, 3 dias, tudo já começaria a morrer, porque falta a luz do sol. Amém, amados irmãos e irmãs? Quando Jesus diz: eu sou a luz desse mundo, Jesus está fazendo os seus discípulos compreenderem, assim como quando ele diz: eu sou o pão da vida, o pão para esse povo, o pão para aquelas pessoas que andavam errantes, aqueles enormes grupos de pessoas que não tinham o que fazer, não tinham onde encontrar alimento. Para eles era a essência da vida. Amém? Para eles era a condição que eles tinham de ter um dia de vida, de encontrarem algo para saciar a sua fome, para manterem-se de pé. Mas quando Jesus diz, e aí eles estão em busca de Jesus por causa desse pão, mais um pouquinho mais adiante, Jesus diz: eu sou a luz desse mundo. E um mundo sem a luz, sem a presença de Jesus, eu posso dizer, irmãos, não é simplesmente essa luz que muitas vezes a gente olha o Evangelho e compreende que devemos ser bons, devemos fazer as coisas da forma certa. Não é somente isso. Mas quando Jesus diz: eu sou a luz desse mundo, a gente precisa compreender que sem a presença de Jesus nas nossas vidas, sem experimentarmos essa dádiva de Deus, que é essa revelação que Jesus está fazendo, que Ele é a luz que nós precisamos, Ele é a luz que o mundo precisa. Sem essa revelação, amados irmãos e irmãs, a gente vira um mero mortal, a gente vira um ser adorando qualquer coisa, a gente vira um ser buscando, ao invés de buscar a essência da vida, a gente busca qualquer coisa, a gente busca o ouro, a gente busca a prata. E quando nós
paramos para pensar que às vezes, por causa de bens materiais, alguém mata, alguém tira a vida de alguém. Vamos pensar que alguém tira a vida de alguém por causa de ouro, algo que você encontra no chão, algo que alguém escava, uma mina, qualquer lugar aí encontra, algo que dá em qualquer lugar. Mas quando Jesus diz: eu sou o pão que dá vida ao mundo, a eternidade, amados irmãos e irmãs, não existe sem a presença de Jesus. Amém? A eternidade não existe sem nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Amém? Sem a luz de Jesus, os nossos olhos enxergam, mas só enxergam as coisas que estão visíveis. Os nossos olhos só compreendem, a nossa mente só compreende aquilo que é lógico. A gente não tem a capacidade que o Espírito Santo nos dá de podermos amar aos outros, como disse Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente, como mero esqueci a palavra, mas como alguém que simplesmente venera a Bíblia, como alguém que simplesmente tem a Bíblia como um livro bom, nós não conseguimos viver realmente esse Evangelho. Esse Evangelho, amados irmãos e irmãs, ele é poderoso para transformar aquele ser mais indesejável, aquele homem mais odiável. O poder dessa palavra tem poder para transformar a vida do ser humano. Por isso, quando nós, como igreja, nos aproximamos de Jesus, nós precisamos conhecer esse Jesus revelado, precisamos conhecer esse Jesus que quer se revelar a nós. Se você puder dar uma olhada aqui, Jesus diz, versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Amém. Ou seja, quando nós temos a capacidade de poder crer em Jesus, esse Jesus que é a luz do mundo, quando nós temos a capacidade de poder crer em Jesus que é a porta, Jesus que é o bom pastor, Jesus que é a videira. A videira, amados irmãos e irmãs, como lemos em João 15, fala sobre a produtividade, mas a videira, ela não serve simplesmente para produzir, para ser aquela que vai gerar galhos para dar fruto, mas as suas próprias folhas, elas simbolizam a vida, ela representa a vida, e Jesus diz: eu sou a videira. Para os judeus, o símbolo da vida estava na videira. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, os discípulos, eles não sabiam para onde ir. Filipe pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando vemos Jesus em João 17 orando, e mais uma vez, se vocês puderem compartilhar comigo os versículos, João 17, versículos 3 e 4. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E os versículos 25 e 26 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, porém te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém, irmãos e irmãs? Ou seja, vemos mais uma vez
em todos esses textos, Jesus procurando se revelar. Jesus querendo dizer às pessoas: olha, olhem para mim. Jesus diz: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. E quando Jesus diz: eu manifestei o teu nome aos homens, como Jesus, em todos esses textos que nós falamos, que Jesus, eu sou, é isso que Ele é. Amém? O mundo precisa olhar para Jesus e compreender que Jesus é aquilo que Ele está dizendo. Quando Ele diz: manifestei o teu nome, e o nome de Jesus é esse nome que tem poder para expulsar todo o espírito maligno. Jesus tem o poder para curar enfermidades. Jesus tem o poder, o nome de Jesus tem poder para salvar. Quando o mundo, quando o pecador olha para Jesus, ele precisa conhecer essa manifestação, esta revelação de Jesus. Amém, amados irmãos e irmãs? Quando nós falamos de um nome, nós falamos daquilo que a gente representa. O seu nome representa alguma coisa. O seu nome quer dizer honestidade, quer dizer amizade, o seu nome quer dizer talvez injustiça. Há muitas coisas que o nosso nome carrega, porque aquilo que nós fazemos nos representa. Amém? As nossas ações, aquilo que nós temos o poder, a capacidade de fazer. Mas Jesus diz: Pai, eu revelei o teu nome aos homens. Quando as pessoas lembram do nome de Deus, as pessoas lembram desse Deus que tem poder para salvar. Amém. As pessoas foram até Jesus, aqueles homens foram até Jesus por causa do pão. Jesus diz: olha, trabalhai não pelo pão que perece. Não trabalhem, não sirvam a Deus por causa dos benefícios. Algumas pessoas no nosso tempo têm vindo a Deus porque Deus tem poder para dar a eles coisas materiais. Muitas pessoas têm se acercado do Evangelho por causa daquilo que podem receber, daquilo que podem ganhar de Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ou seja, a gente pode ser abençoado pelo Senhor. Podemos receber de Deus bênçãos materiais, podemos receber de Deus a cura, podemos receber de Deus a bênção familiar. Mas nada disso pode ficar acima, nada disso pode sobrepor ao verdadeiro propósito pelo qual Deus enviou Jesus a este mundo. O propósito pelo qual Deus enviou Jesus a este mundo é para alimentar a nossa alma, para saciar a nossa alma da necessidade que temos de nos alimentar de Deus, de nos alimentar das coisas espirituais. Amém? De nos regozijarmos com aquilo que Deus enviou a esse mundo. Amém. O poder do seu Espírito para salvar. O poder que Deus enviou através do nome de Jesus, que diante do seu nome todo joelho se dobrará. Que Deus, nesta noite, amados irmãos e irmãs, através da sua graça, através daquilo que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, amados irmãos e irmãs, é um lugar de decisão. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor todas as pessoas conhecem. O bom pastor, e nos dias de Jesus, o pastor era uma profissão muito comum. E todo mundo conhecia um bom pastor. Inclusive Jesus diz: existe o pastor e existe o mercenário. O mercenário, ele foge. Ao mínimo de sinal de perigo, ele abandona as ovelhas. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele não se importa com o perigo, não se importa consigo mesmo, mas ele está preocupado com as ovelhas.
Jesus diz também: eu sou a porta. A porta, quando o bom pastor chega na porta e ele chama as suas ovelhas fazem uma decisão. A ovelha faz a decisão em seguir o seu pastor ou não. E esta é uma noite, amados irmãos e irmãs, em que nós temos a oportunidade de fazermos a nossa decisão. Temos a oportunidade de decidirmos, de tomarmos diante de Deus, diante do bom pastor, a nossa decisão. Seguir a Jesus, confiar em Jesus, sermos sustentados pelo Senhor, sermos cuidados pelo Senhor, sermos guiados pelo Senhor, ou simplesmente corrermos atrás dele sem saber o que ele realmente quer de nós. Jesus simplesmente alimentou aquelas pessoas para que elas não perecessem, para que elas pudessem ouvir a palavra, ouvir a boa nova. E esta é uma noite, amados irmãos e irmãs, que nós precisamos fazer a nossa decisão. Precisamos decidir em seguir. Precisamos decidir o que nós desejamos. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, a igreja, ela não se decide por Jesus. Às vezes, eu tenho visto que muitas vezes a igreja, ela simplesmente ouve a palavra de Deus. Ela simplesmente se torna ritualista, se torna religiosa. Muitas vezes a gente acaba pensando, às vezes entristecido, porque muitas vezes nós pregamos, mas muitas vezes o crente, ele não obedece o mínimo daquilo que Jesus diz. A gente não faz o mínimo, amados irmãos e irmãs. A gente muitas vezes não consegue nem perdoar. Às vezes a gente não perdoa coisas banais. Às vezes nós vemos na vida da igreja a busca por poderes. A gente vê muitas vezes as pessoas, ao invés de servirem a Deus, receberem Jesus. E hoje um dos grandes problemas que nós temos, irmãos, porque nós nos amamos tanto, que nós nos fechamos, e às vezes quem está lá fora não consegue entrar na igreja. As pessoas que estão lá fora não conseguem entrar, porque nós nos fechamos. E às vezes chega alguém para nos visitar, e a gente abraça uns aos outros, e deixa aquela pessoa que está chegando, que veio na igreja, a gente deixa aquela pessoa de fora. Isso é algo normal, preste atenção. Muitas vezes, quando alguém vem nos visitar, a gente está aqui orando, pedindo a Deus: Senhor, manda vidas, manda, Senhor, pessoas para a nossa comunidade de fé, manda os pecadores. Mas quando as pessoas chegam, a gente deixa a pessoa lá no canto. É assim que a gente faz, irmãos e irmãs. Mas Jesus, como o pastor Daniel disse hoje pela manhã, Jesus resumiu o Evangelho, os mandamentos em um só. Amai-vos, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse mandamento de Jesus, ele é poderoso, irmãos. Esses dias eu preguei sobre isso lá na igreja, irmãos. Quando você, ou quando alguém é escravo, o escravo não precisa, em alguns momentos até, ao ser agredido, ao ser violentado muitas vezes, ele não tem direito de dizer nada, porque ele é propriedade. É propriedade de alguém.
E muitas vezes nós, como cristãos e como recebemos esse mandamento do Senhor como prerrogativa da nossa fé, nós não conseguimos obedecer. Nós não conseguimos deixar o Espírito Santo nos usar nos momentos mais cruciais. Momento em que a gente precisa demonstrar, não, agora eu sou cristão, agora eu vou honrar a Jesus. A gente não toma a decisão por Jesus. A gente prefere seguir o nosso próprio eu, alimentar a nossa carne. É assim que nós fazemos, irmãos e irmãs. É assim que nós procedemos muitas vezes. É por isso que muitas vezes Deus não pode continuar se revelando, se manifestando a nós, porque nós paramos em uma determinada parte do caminho, em uma determinada altura do caminho e não prosseguimos mais. Como pastor, a gente precisa muitas vezes deixar para trás muitas coisas. Quando o seu trabalho está bom, as pessoas dizem, tem que melhorar. Aí você melhora, não, mas nunca vai estar bom. E a gente precisa compreender qual é a vontade de Deus. A gente não agrada realmente a todos, mas a nossa missão é fazer com que nenhum se perca. Amém? É buscar os perdidos. Nós entendemos na igreja que o pastor é a autoridade, o pastor é aquela pessoa que tem que ganhar almas, mas muitas vezes nós não pensamos qual é a nossa missão, nós não pensamos que Jesus nos chamou para sermos um corpo. Quando Jesus ora em João 17, Jesus diz, Pai, para que eles sejam um assim como nós somos, para que o Senhor esteja em mim e eu neles esteja. Amém? Quando Jesus ora e faz aquela oração para que existisse uma unidade, ele diz, Pai, para que tu esteja em mim e eu esteja nos meus discípulos. Ou seja, o mundo haveria de conhecer quando Jesus está em nós, quando a luz de Deus, esse Jesus que eu falei, que diz eu sou a luz do mundo, quando a luz de Deus está em nós, amém? Quando esse eu sou está em nós, o mundo conhece Jesus, o mundo conhece esse nome. Quando Jesus diz, eu revelei teu nome aos homens, como o pastor Daniel falou hoje pela manhã, quando o mundo conhece o nome de Jesus, conhece aquele que Jesus veio revelar, Jesus veio mostrar a nós quem era o Pai, Ele veio mostrar para nós quem era aquele eu sou que nós ouvimos falar lá no Antigo Testamento. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ou seja, eles trazem uma mulher apanhada em adultério, e eles dizem, Senhor, segundo a nossa lei, esta mulher deve morrer porque foi pega em adultério. Jesus mais uma vez revela o caráter de Deus. Podem atirar pedra, mas quem não tiver pecado, diz a palavra que todos foram deixando ali as suas pedras, do mais velho ao mais novo, e deixaram somente aquela mulher. E Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou, ele disse, nenhum, Senhor. Então vá e não peques mais. Esse é o caráter de Deus. Aleluia. Deus de misericórdia. Amém? O caráter de Deus, o caráter de um Deus de amor. O caráter de Deus, quando Jesus disse, quando vocês quiserem me servir, sirvam ao teu próximo. Sirva aqueles que estão lá nus, aqueles que estão lá com fome, aqueles que estão com sede, aqueles que estão padecendo de alguma necessidade. Quando vocês quiserem me agradar, sirvam a estas pessoas, porque assim vocês estarão me servindo. Esse é o caráter de Deus, amados irmãos e irmãs. Este é Deus. Amém? Muitas vezes nós nos preocupamos, e lá na minha comunidade, muitas vezes os irmãos, eles não têm no seu coração temor de investirem no prédio altas somas de dinheiro. Mas quando a gente fala, vamos investir em alguém, a gente fica meio receoso.
porque nós não entendemos o que é a igreja. Nós nos preocupamos e gasta quase 90% do nosso tempo a preocupação com as paredes. É verdade, irmãos? A nossa preocupação com as coisas materiais gasta muito tempo da nossa vida. Nós precisamos aprender a investir o nosso tempo naquilo pelo qual Jesus veio se revelar. Jesus veio para ser o pão da vida. Amém? Eu sou o pão da vida. Que a gente possa oferecer abundantemente esse pão que é Jesus. Amém. Queria convidar os amados irmãos e irmãs para nos colocarmos de pé nesta noite. Eu queria orar com você, para que esse Jesus ao qual eu estou falando aqui, que quer se revelar a nós, que procurou inúmeras vezes dizer para as pessoas: eu sou. O que eu sou? Talvez era este o questionamento que Jesus queria que as pessoas se fizessem. O que Jesus é? Esse questionamento que nós precisamos fazer esta noite. Nós não podemos responder: Jesus é a luz desse mundo, Ele é o caminho, Ele é a luz desse mundo, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a videira, Ele é o pastor, Ele é o bom pastor. Vamos orar. Pai amado, nesta noite, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, rogando sobre os Teus filhos e sobre as Tuas filhas a Tua glória, a Tua graça, rogando, Senhor, sobre os Teus servos e sobre as Tuas servas, a manifestação do Teu amor, da Tua presença, ó Pai. Ó Deus, eu rogo a Ti nesta noite, Senhor, que o Senhor esteja manifestando a Tua glória, manifestando, Senhor, ó Deus, revelando quem o Senhor é, ó Deus, a esse povo, a esta igreja, trazendo, Senhor, ao Teu povo, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, que o Senhor venha nesta noite, Senhor, falar aos nossos corações, trazer com ousadia, com intrepidez, ó Deus, aleluia, a possibilidade, Senhor, ó Deus, a condição de podermos anunciar este Evangelho a toda a criatura. Pai, reveste a Tua igreja, eu te peço, Senhor, reveste a Tua igreja com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Cubra, meu Deus, o Teu povo com a Tua misericórdia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, estenda as Tuas potentes mãos, Senhor, para que a Tua igreja possa Te conhecer, para que a Tua igreja possa Te conhecer, não apenas aquele que faz sinais, como aquelas pessoas queriam, ó Deus, um sinal, ó Deus, para que pudesse o Senhor se revelar a eles. Ó Deus, queriam mais uma vez multiplicação de pães, queriam mais uma vez multiplicação dos peixes. Ó Deus, estavam preocupados, ó Deus, de onde, ó Deus, viria o pão, mas não estavam preocupados, ó Deus, com a Tua palavra, com a mensagem do Evangelho. Ó Deus, nos traga esta noite, nos revela, Senhor, ó Deus amado, a Tua vontade, a Tua verdade, Senhor, para que creiamos, para que possamos revestidos, Senhor, ó Deus amado, para que possamos encarnados, ó Senhor, com esta verdade, ó Deus amado, anunciar este Evangelho, ó Deus, de todo o nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe, amém, a vida de cada um de vocês, no nome santo de Jesus.